Então tá, bem-vindos, estamos de volta já com os nossos convidados aqui. Rapidinho, quero lembrar então que nós vamos ter o momento de colaboração da audiência, não deixem de mandar aí as suas perguntas, como sempre, né? E sejam bem-vindos, Guta Orofino, Solon Stahl, que prazer enorme, que honra estar recebendo vocês aqui para a gente falar de inovação sem medo de errar. Como eu sempre faço quando eu sou anfitrião do geralmente quinta-feira, eu gosto de já fazer a primeira pergunta e possibilitar que vocês se apresentem a partir dela. Vou começar pela Guta Orofino, primeiro as damas. Guta, boa noite. Por que a Guta Orofino para falar de inovação sem medo de errar? Seja bem-vinda. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui. Boa noite, Solon, por estar aqui com a gente nesse trio de debate, né? Hoje eu me considero uma grande pesquisadora do tema de inovação, por isso depois a gente passa a ser palestrante, professora de muitos cursos, tanto de extensão quanto de pós-graduação. E o que eu tenho visto assim nessa minha busca incessante por conhecimento, primeiro é que por muito tempo eu tinha medo da inovação, né? Quando alguns 20 anos atrás, nós tínhamos assim um terror de falar de inovação, porque a inovação era tida como um processo muito moroso e que normalmente era ligado ao acerto e normalmente a uma patente, a um registro oficial, né? Então, o Brasil, de 1990, inovação era quem tinha uma patente registrada. Ora, isso hoje em dia leva ainda 10 anos. E quando eu comecei a estudar, principalmente a partir de novos modelos de negócio, que vi o que era não ter problema do erro, eu disse, esse assunto me interessa. E aí comecei a estudar em profundidade e comecei a ver que isso na vida da gente também é assim, Marcelo. Então, eu me tornei... Hoje, meu grande propósito de vida é compartilhar conhecimento e tornar essa visão da inovação mais simples, porque, sim, como nós vamos ver hoje aqui, a gente pode errar, né? Então, é o que a gente vai ver. Então, agradeço essa oportunidade e é o que a gente vai ver. Está muito mais simples o processo. Que legal. A gente que agradece. Já vou aproveitar para puxar o gancho, dar as boas-vindas para o meu amigo Solon Stahl também e perguntar a mesma coisinha para ele, por que o Solon para falar de inovação sem medo de errar? Oi, Marcelo. Boa noite. Tudo bom, meu amigo? Oi, Tudo Guta. Vai ser um prazer dividir com vocês aí esse debate sobre inovação. E, pois é, por que eu estou aqui, né? Na verdade, não é o Solon que está aqui. Quem está aqui é a Sicredi Pioneira, que é uma instituição cooperativa prestes a completar 120 anos. E uma cooperativa, por natureza, já tem uma pegada mais conservadora. Imagine, então, uma organização prestes a completar 120 anos, com um passado glorioso, e o quanto isso tem barreiras para se implantar uma cultura de inovação, né? Eu represento uma cooperativa que tem 600 colaboradores e que tem mais de 160 mil associados, e qualquer decisão que a gente tome pode representar um avanço para a cooperativa, mas também pode representar erros, que é o que a gente vai falar aqui hoje, né? Mas eu também gosto de dizer sempre, Marcelo, que uma organização, para chegar em 120 anos de atividades ininterruptas, a gente não pode ter pretensão de dizer que está inventando agora a inovação na Sicredi Pioneira, né? Com certeza, essa instituição, nesses 120 anos, já passou por 2 guerras mundiais, já passou por outras pandemias antes dessa, já enfrentou quantos pacotes econômicos de tantos governos, com certeza deve ter inovado, se reinventado e pivotado algumas vezes durante essas décadas todas, né? Muito bom. Legal. Eu ia até lançar para vocês, para quem se sentir mais à vontade para trocar, justamente isso, né? Então, a gente tem os dois lados de uma moeda. Eu acho, Guta, que sempre as empresas vão enfrentar essa dualidade, por assim dizer, né? De um lado, o passado, né? De outro lado, o futuro. O passado, quanto maior ele for, em tese, parece que é mais difícil a gente se conectar com essa questão da inovação. Por outro lado, para existir durante muito tempo,
as empresas têm que ter passado por esse tipo de processo e têm que ter inovado, talvez até antes de a gente começar a falar e chamar de inovação e dar nome aos bois. O que eu queria perguntar para vocês, o que é que vocês entendem que começa a fazer as empresas lá atrás, ou olhando para frente, a se mexerem no sentido da inovação? O que é, quando é que o mosquitinho da inovação pica e quando é que começa assim, nossa, a gente precisa inovar? É porque é uma moda, é porque está todo mundo falando, ou é porque acontecem coisas no mundo empresarial, no mundo das empresas, que acabam nos impulsionando para isso? Como é que vocês enxergam isso? Não, Marcelo, eu vejo assim o que eu tenho estudado, e principalmente nesses últimos 18 meses que a gente tem vivido dentro de uma pandemia, onde foi muito importante a gente trazer uma reinvenção de si próprio para continuar no mercado. Eu tenho observado que a inovação é uma possibilidade de dinheiro novo. Então, quando eu trago uma inovação e que eu começo a observar as pessoas e começo a identificar qual é a necessidade que elas têm, nós começamos a observar que também nos abre novos mercados. Então, quando o Solon comenta, somos uma instituição de 120 anos e passamos por vários planos econômicos, imagina quantas vezes eles precisaram se reinventar num período, por exemplo, de uma inflação altíssima que o Brasil tinha, com 80% ao mês. Quem não sabe isso, dá um Google. Nós já tivemos 80% de inflação ao mês e a gente conseguiu sobreviver. E o que se fazia para conseguir entregar valor a esses associados? Então, na minha experiência de empresas e uma oportunidade para quem está nos escutando, a inovação me abre novos mercados. A inovação me abre frentes que, normalmente, a manutenção do dia a dia não me permite ver. E por que a gente tem que trazer inovação? É exatamente porque Schumpeter já dizia isso em 1932, tudo que nós inventarmos, a nossa concorrência vai imitar. Tudo que nós criarmos de novo, a concorrência vai copiar. É fato. Então, se nós não nos reinventarmos, vem a concorrência e pode ser um tsunami nos derrubar do mercado. Então, essa é a nossa condição, é como que a gente se mantém vivo e como que a gente conquista novos mercados. Isso é o motivador, no meu ponto de vista, para a inovação. Não sei o que é que o Solon acha na experiência dele, mas eu passo a bola para ele aí, está quicando aí na área. Vamos lá, Guta. Bom, eu me permito responder essa pergunta com duas respostas distintas. Uma é pelo olhar das empresas, né, das organizações de um modo geral, e depois uma peculiaridade pelo fato de ser a Sicredi pioneira com 120 anos, que eu acho que daí tem uma peculiaridade que merece uma segunda resposta, né? A primeira resposta, que seria a resposta padrão para o mundo dos negócios, é que na nossa opinião, enquanto organização, como Sicredi pioneira, é que o que está acontecendo é que o que está mudando não são as organizações, é o comportamento humano. Por conta da internet, por conta desse mundo digital, o comportamento vai mudando, por conta disso as necessidades das pessoas vão mudando, né? Novos produtos, novos serviços, novas necessidades vão surgindo. E se as empresas existem para atender necessidades das pessoas, é natural que as empresas acabem correndo atrás de satisfazer necessidades novas ou necessidades atualizadas que esse mundo digital está trazendo, né? Eu acho que esse é o grande impulsionador da inovação, né? Novas necessidades, novas visões de mundo vão abrindo possibilidades diferentes de novos negócios, né? E tem casos clássicos, como o caso da Kodak, o caso da Xerox, né? Que não perceberam que havia necessidades novas, né, na pessoa que queria bater uma foto, né? Eu não aceitava mais. Eu sou do tempo. Talvez aqui tem mais gente, eu acho, também desse tempo, né? E que a gente comprava um filme com 12 poses para carregar na máquina fotográfica da Kodak, e se entrasse luz na hora de carregar a máquina, queimava todos os filmes, né? Não sei do que tu está falando, Solon. Não sabe? Então, dá um Google que tu vai descobrir. Dá um Google que tu acha. Bom, essa necessidade mudou muito, né? Com o mundo digital, as pessoas não toleravam mais isso, a Kodak talvez não tenha leitura. Bom, agora vem a peculiaridade que eu acho que a pioneira, por que a pioneira está sendo motivada pela inovação? Também tem a ver, logicamente, com as necessidades novas dos associados desse novo milênio, né? Mas tem um aspecto muito relevante. Vamos sempre relembrar que a gente está completando 120 anos. A gente descobriu
que a melhor forma de honrar esse passado gigantesco é construir agora um novo futuro de relevância. Nós não temos o direito de deixar uma organização de 120 anos perder relevância porque a gente não se atualiza. Porque, repetindo o que eu já disse na minha introdução, né, ela só chegou até aqui porque ela sempre inovou para chegar até aqui. A diferença é que agora a velocidade da inovação mudou, né? Lá no passado, talvez os movimentos de inovação, e a própria Guta falou antes, que antes era tudo movido por patentes, que levavam anos, a gente tinha tempo para lançar um produto, para testar o produto. Hoje não tem mais tempo para isso, né? E aí entra o tema de hoje, né? Hoje não tem mais tempo para isso, por conta disso também, né, Marcelo e Guta? Vamos errar mais. Uhum. Guta, o que dá para falar de velocidade nesse contexto? Tu que é uma pesquisadora sobre o assunto, né? A velocidade, ela é diferente de pressa, né? É diferente de pressa, também diferente do ágil, né? Então, a gente hoje tem falado muito de metodologias ágeis, de liderança ágil, de gestão ágil. Vem muito também da visão do Lean, né? Que a Toyota nos traz isso em 1945, também não é coisa de startup agora do Vale do Silício, né? Está aí já há algum tempo. O que a gente traz isso é como que eu reduzo, tiro o desperdício, né? Então, nessa visão hoje do ágil, dessa velocidade que é exigida, como que eu consigo fazer bem feito, com o menor risco possível e eliminando etapas e desperdício. Então, hoje tem tido uma demanda muito crescente de nós passarmos a adotar uma gestão ágil. Nesse processo da inovação, de como que a gente traz essa questão, uma das razões dessa velocidade é a própria consequência de uma lei de Moore, que era um técnico que criou, que já em 1960 identificou que a cada 2 anos a tecnologia dobraria sobre si mesma. Então, quando a gente estava bem nos primórdios, 1940, para mudar como o Solon falou, mudar levava 10 anos. Hoje, nós estamos vendo questões ficarem obsoletas e processos que entram e deixam de existir em questão de 6 meses. E é por isso também da nossa emergência em ter atenção dentro das organizações, porque se nós não alterarmos o mindset das pessoas para essa visão do ágil, a tecnologia vai assambarcar e vai levar todo mundo adiante. Então, se eu levar 5 anos para aprender a trabalhar com processo de robótica e trabalhar com bots dentro do meu sistema, ou um teleatendimento, ou criar hoje algoritmos para resolver meu problema, levar 5 anos, a tecnologia que eu criei já não está mais existindo. Então, esse também é uma demanda que se tem que trabalhar, porque eu preciso acostumar a essa rapidez, e aí é velocidade mesmo com que a tecnologia muda. E, para isso, eu passo a ter um mindset ágil, onde aquilo que é desnecessário passa a não ter mais relevância. Então, já se teve tempo, Marcelo, que a gente tinha gabarito dentro de escritórios para poder trabalhar folhas todas no tamanho A4. Eu vivenciei isso dentro de uma grande estatal em Florianópolis. Não havia gabarito. Hoje não faz nem mais sentido, porque nem mais em papel a gente tem isso. Hoje a gente quer o quê? Um bom sistema de nuvem para que todo mundo possa acessar aquela documentação em tempo real, tanto pelo celular como por qualquer dispositivo. Então, é essa a visão que nós temos visto dessa inovação dentro das organizações, porque nós precisamos acompanhar essa tecnologia sob pena de a gente não se perceber e, no manhã seguinte, não estar mais sendo relevante aos nossos clientes, né? Então, isso realmente passa muito hoje por uma mudança do nosso mindset, né? Aquilo que a Carol Dweck fala, como que é esse meu mindset de crescimento, que eu estou aberto à mudança. Então, isso é um fato bem interessante, que é um alerta para quem está nos escutando aqui, até que ponto eu me abro por esse novo. Porque aí é que eu queria pegar o gancho, porque aí eu vou jogar a bola, vou jogar a peteca aí para o Solon, porque eu fico pensando assim, beleza, aí eu estou lá trabalhando, vamos lá, estou trabalhando na Sicredi Pioneira lá, né, meu dia a dia, levando, e aí aquilo que o Dado Schneider fala também, é bem na minha vez, né? Aí bem na minha vez, vem todas essas mudanças, a velocidade passa a ser algo, esse domínio da velocidade passa a ser uma discussão, essa questão da inovação, a questão do Lean, a questão do ágil, aí eu tenho que estar aberto à mudança, nossa.
E eu estou lá, estou trabalhando, tenho as minhas entregas para fazer, né? Então, aí eu, pegando ali, tentando entrar nos sapatos do Solon, como é que fica, Solon, a tua cabeça, assim, olhando para os teus times, né? Afinal de contas, eu sou da Sicredi pioneira. O que é esperado de mim, né? Então, com essas mudanças todas, com a empresa de 120 anos, à beira dos seus 120 anos, acelerando rumo às questões de inovação, eu, enquanto time, olho e o que é esperado de mim? Como é que é? É fácil entender isso, absorver isso? Ou é um processo muito complicado? Não, fácil não é, né? Não vamos minorar o problema, minorar a situação, na verdade. Eu acho que passa muito, Marcelo, pela mudança do mindset da organização como um todo, né? Apesar de que inovação tem mais a ver com CPF do que com CNPJs, né? Porque não é a empresa que fica inovadora, são as pessoas da empresa que alteram seu mindset. E aí vem um aspecto que a gente tem experimentado aqui na cooperativa nos últimos... A gente está nesse movimento de inovação há 4 anos, quando criamos uma área de inovação, e depois de 4 anos percebendo que a gente já estava num estágio maduro, que a gente não precisa ter uma área, né? Agora a gente pode ter um comitê de inovação, porque a gente percebeu que lá no início a gente precisava gerar aprendizado interno, porque inovação ainda para nós, da forma como é colocado hoje, ainda era muito coisa de capa de revista, reportagem na Exame, e, né, tem que viajar para o Vale do Silício, e muitos termos técnicos em inglês, o que é esse troço todo aí de inovação, né? Então, para nós fazia muito sentido na época que a gente precisava começar a aprender sobre inovação, né? E aí vem algumas características que a empresa tem que adotar, não quer dizer que a gente tinha, mas a gente teve que aprender. Primeiro, demonstrar muita humildade, porque a gente não sabia nada. E o que a gente sabe hoje, depois de 4 anos, ainda é muito pouco, né? Essa vulnerabilidade como organização, a abertura a coragem de poder dizer nós não sabemos como fazer isso e precisamos ter alguém para nos ajudar. O que nos motivou na época, inclusive, atrás de um profissional, né, que pudesse nos ensinar e trabalhou com a gente um bom tempo aqui, né? Então, eu acho que quando tu fala assim, pô, o que esperam da cooperativa? Primeiro que a gente não pode nunca perder de vista como cooperativa que a gente só tem um objetivo enquanto cooperativa: atender as necessidades dos associados, que são os donos desse empreendimento, né? A nossa governança, ela é complexa, porque nós temos 160 mil donos, né? E se a gente quiser atender a necessidade de cada um dos 160 mil donos, a gente não vai nunca conseguir fazer isso, né? Mas como é que a gente consegue, então, minimamente fazer isso? Tendo ouvidos muito atentos às necessidades das pessoas, né? Tendo um canal muito aberto para ouvir. A gente, inclusive, por conta desse movimento de inovação, a gente ressignificou a forma que a gente encara uma ouvidoria. Até 4 anos atrás, e aqui eu estou sendo bem transparente, usando de toda a sinceridade que tem que se ter nesse momento, até 4 anos atrás, quando a gente recebeu uma ouvidoria, a gente ficava brabo com o associado. Mas o que o associado não sabe disso? Como é que o associado não sabe? Vamos dar uma resposta à altura para essa ouvidoria, né? Que era um mindset totalmente de escassez, né? Que não aproveitava a provocação que o associado fazia para a gente melhorar, né? De lá para cá, a gente ressignificou totalmente a forma que a gente encara a ouvidoria. Eu não vou dizer que a gente fica feliz quando entra uma ouvidoria, mas que cada ouvidoria que entra é tratada, primeiro, com muito respeito, né? Mas como uma oportunidade gigantesca de aprender com quem é o nosso usuário final, né? Claro que esse é um mecanismo que não pode ser o único mecanismo de escuta. Eu só quis citar esse agora porque isso mostra aquilo que a Guta falou de ter que mudar o mindset. A necessidade de inovar, de atender as necessidades novas dos associados, fizeram que a gente mudasse, inclusive, a forma de encarar as ouvidorias. E daí, Marcelo, o Solon é só o executivo da cooperativa, né? Porque tem que ter. Qualquer organização tem que ter um executivo, né? Mas o que a gente agora está querendo aqui na cooperativa, e a gente está entendendo que a gente precisa ter um exército de pessoas. Nós precisamos ter um exército de 600 colaboradores com esse mindset que combina abundância com aprendizado que vai levar para a inovação, né? A gente não treina as pessoas em inovação, a gente tem que treinar, ela nem é treinar, a gente não deve educar as pessoas em inovação, a gente precisa educar as pessoas no propósito da cooperativa, por que estamos aqui.
Então, mente muito aberta para receber as reclamações, para receber muitas vezes, contribuições que vêm dos associados e fazer disso um mecanismo de inovação interna. Guta, acho que aí tem um fator interessante, né? Se fala bastante da questão das dores, né? Uma reclamação, em geral, quando dói, a gente reclama, né? Ai, tá doendo aqui, né? Então, tipo, quando dói, a gente reclama. E tem um grande amigo meu que diz uma coisa que eu gosto muito também, que é quem ama, reclama, né? Então, tipo, que bom quando os nossos clientes reclamam e que ruim quando eles não reclamam e pensam assim, não vou nem reclamar, eu vou, né? Abandonar. Isso, mas aí eu queria que tu pegasse esse gancho da dor e da reclamação e esse mindset, né? Então, pelo que eu entendi que o Solon falou, o que é esperado de quem trabalha numa organização que está dando seus passos na direção da inovação é justamente ser um radarzinho, assim, né? Ser um captador de oportunidades, né? Ou captador, né? Captadores, capta oportunidades, capta problemas. Problema não é feio, né? Problema é legal porque ajuda a gente a inovar, é isso? Marcelo, eu digo assim, olha, que o inovador é um apaixonado por problema, né? Porque na medida em que eu passo a ser, não é que eu vou ser um problemático, não é que eu sou encrenca, vamos trazer uma diferença aqui. Eu não sou aquele cunhado chato do almoço de domingo, por favor, né? O que eu estou querendo dizer aqui é que o apaixonado por problema, ele se identifica com esse cliente no sentido de que se está alguma coisa em deficiência, é porque eu posso aprimorar e aí eu tenho uma oportunidade de inovação. E por muito tempo nós não escutávamos o cliente. Por muito tempo, e gente, esse muito tempo é coisa de 15 a 20 anos somente que começou a se mudar isso, principalmente com o professor Steve Blank, que traz uma grande disciplina, e esses dias eu tive a oportunidade de ler um post que ele fez no blog dele, que ele dizia como que um dia ele descobriu aquilo que ele chama de desenvolvimento do cliente. Porque como a gente trabalha com uma inovação e está identificando um problema, quando eu passo a ter que desenvolver o cliente, é porque ele nem sabe como ele vai usar essa nova oferta que nós estamos fazendo tão inovadora, porque ele não faz ideia. Ninguém perguntou para nós se a gente queria o Waze, mas, no entanto, agora a gente teve que aprender a usar o Waze, a gente teve que aprender a usar um Facebook, a gente teve que aprender a usar um iFood, quer dizer, porque não existia antes algo semelhante, então a gente passa a ter que desenvolver esse cliente nessa nova tecnologia. Mas a dor é comum, né? A dor a gente conhece, a dor de se perder na cidade, a dor de estar querendo trazer uma comida rápido, né? O que se viu, né? Esses grandes empreendedores hoje que trazem essa nova visão, e aí, quando eu falo isso, não estou falando aqui só de aplicativos, mas sim de organizações como uma pioneira que tem aí 120 anos e que está atento a essa necessidade. Nós precisamos colocar radares atentos e agradecer cada reclamação que vier desse nosso cliente. Nós nos abrimos, a gente está falando aqui da abertura ao erro, mas nós nos abrimos a um processo que é muito recente, que é aceitar e agradecer feedback. Por muito tempo a gente tremia com feedback, uma avaliação, que momento horroroso, hoje meu dia vai acabar, hoje a gente para e diz o que é que eu quero ouvir o teu feedback. A gente criou uma coisa chamada NPS, Net Promote Score, onde tudo a gente quer avaliação. Eu fiz um contato hoje, porque eu estava com problema de acesso ao meu internet em bank, liguei para o banco e ela disse, a senhora, está tudo bem? Está resolvido o seu problema? Fique mais 1 minuto para fazer avaliação a meu respeito. Gente, eu paro e fico mais 1 minuto para dizer que ela me atendeu muito bem, porque para ela é muito relevante aquilo. Então, vejam, nós estamos hoje, além de ser apaixonados por problemas, nós queremos que também o cliente venha nos dizer. E isso daí a gente abre um canal super diferenciado, onde antes a gente dizia o cliente não sabe nada, o cliente não sabe. Ford dizia o cliente não sabe nada, ele é um carro preto para todo mundo. Não é bem assim a história. Né? Não foi bem assim a história. Quem vê todo o desenvolvimento da indústria automobilística vê que Ford, sim, ele era uma pessoa altamente egocentrada. Né? Para ele queria fazer uma linha de produção, ele não estava interessado em resolver
o problema do cliente. Aí são outras histórias. Mas, então, eu vejo que é isso. Além, nós nos abrimos a outras possibilidades, nós passamos a ter outros espaços. Ouvidoria passa a ser como aquilo que o Solon estava dizendo, é uma área nobre. É uma área nobre, porque o cliente também está tirando o tempo dele para me encaminhar um feedback e dizer onde é que ainda não está bom. Né? Então, cuidado, quem está nos ouvindo aqui, se ainda tem medo de escutar um feedback desse seu cliente, ou pior, de não identificar quais são os problemas no entorno da sua comunidade que você pode trazer para dentro da empresa e trazer uma nova solução, uma oportunidade de inovação. Né? Então, sou apaixonada onde vocês enxergam que o erro se conecta com tudo isso? Porque eu também eu fico pensando assim, de onde vem esse medo de errar? Eu não sei, mas me parece que todo mundo tem medo de errar. Ninguém fica muito confortável com o erro, né? Então, quando a gente erra, diz, parece que é uma coisa histórica, parece que é uma coisa que vem conosco de fabricação, assim, né? Então, tipo, como é que vocês enxergam isso? E agora a gente está num momento onde a gente ouve muito esse negócio. Erra, abraça o erro, né? Errar é humano, eu ouvia há muito tempo, mas nunca efetivamente senti as pessoas abraçando esse negócio do errar humano. Parece que errar não era humano e que todo mundo tinha que ser um super-homem. E eu imagino que as pessoas no seu dia a dia de trabalho também, elas, né, quando erram, o que é o indicado? É falar que errou, é dizer errei, vamos de novo, aprendi com esse erro, vem aqui, pessoal, vamos compartilhar aqui, olha só o que eu aprendi com esse erro de hoje. Tu já sente isso, Solon, dando esses passos na direção da inovação, já sente essas mudanças, tu sente que isso é fácil? Da onde vem essa loucuragem toda do medo de errar? Bom, eu vou falar de onde é que vem para o Solon, tá? Para o Solon, pessoa física, o medo de errar vem da criação que eu tive, talvez muitos que estão agora aqui acompanhando a live, né? De que a gente tinha que ser um bom aluno na escola, não podia tirar nota baixa, ter uma lógica religiosa do pecado, né? Isso leva a gente a ter uma lógica, as organizações, elas têm uma origem militarista, né? Do comando e controle, e se tu errasse no exército, tu era punido, e se tu errasse em campo de batalha, tu morria. Então, tu não pode errar, né? Nós estamos num campo de batalha, no olhar dessas organizações mais tradicionais, né? E olha só, lá em 2017, quando a gente resolveu iniciar o movimento de inovação na cooperativa, antes disso a gente fez um movimento que foi muito importante, que foi fazer um diagnóstico da cultura da Pioneira. A gente sabia que uma organização com mais de 100 anos, com certeza tinha uma cultura muito forte, né? Mas a gente se perguntava entre nós, tá, mas qual é de fato a cultura? Nós precisamos, em algum momento, capturar dos nossos colaboradores, ouvindo deles qual é a nossa cultura, escrever ela e cultuar a nossa cultura, né? E na época, quando foi feito o diagnóstico da cultura, apareceram as nossas fortalezas, como cultura e tudo mais, mas também apareceram aquilo que na época a consultoria chamou de âncoras. As âncoras que seguram o navio Pioneira, que faz com que esse navio, ele está no rumo. Era bem assim a conclusão da consultora. O navio Pioneira está no rumo, mas existem 6 âncoras no fundo do mar que estão segurando a velocidade desse navio. Esse navio ele pode voar, mas ele tem que levantar as âncoras que estão no fundo do mar. Eu não vou falar todas elas aqui, eu vou focar naquilo que é o nosso tema da live. Uma das âncoras era, não pode errar na Pioneira. Se errar na Pioneira, vai dar problema. A Rádio Corredor dizia o seguinte, sabe o fulano que foi demitido? Ele foi demitido porque ele errou. E isto faz, e é natural que seja assim, isso faz com que as pessoas não corram mais riscos, né? Tudo vira compliance. Tudo vira padrão. E aí tem uma outra coisa que as organizações tradicionais sempre buscam muito a eficiência. E a eficiência é padrão, é Seis Sigma, é risco zero, né? Combina isto com o fato da nossa criação, do jeito que a gente foi criado, nossos pais, né? Pelas escolas e pela igreja, é fato que a gente tem uma combinação aí que faz com que a gente trave o medo de errar, né? E aí, quando a gente descobriu, constatou pela consultoria, que havia, de fato, um medo muito grande na Pioneira de errar, a gente começou a ressignificar algumas situações da cooperativa, a comunicar abertamente, e aí
comunicar abertamente que o erro não fazia mal, mas a gente precisava dar exemplos disso, né? Então, a gente começou, inclusive como diretores, a reconhecer os erros que a gente cometia. Bah, erramos aqui. Pô, gente, desculpa, a gente tomou uma decisão errada aqui. E a gente começou a fazer construções coletivas, porque a gente percebeu que a construção coletiva fazia com que o medo de errar era minimizado, porque a gente está dividindo o erro agora, né? No primeiro momento era importante dividir o peso do erro. E isso fazia com que os lançamentos, tudo que a gente lançasse de novo na cooperativa, a gente sempre dizia o seguinte: gente, vamos experimentar algo diferente aqui, mas vamos combinar que se der errado, estamos todos prontos para dizer, tá tudo bem, vamos dar um passo atrás e vamos recomeçar, né? E hoje, passado 4 anos, a gente fez um recall do nosso diagnóstico da cultura, com a mesma consultoria, final do ano passado, e ela disse para nós que, nos deixou muito alegres, inclusive, de que a gente tinha eliminado eliminado não é a palavra, a gente tinha minimizado bastante a âncora do erro, né? E a gente aprendeu que daí, a melhor forma de a gente dizer que erro não é um problema é socializando o erro, é deixando o erro transparente, é dizendo, errei, aqui, ó, errei, mas aprendemos. Esse erro não repetimos mais. Nós podemos repetir outros erros, né? E isso foi, para nós, foi muito poderoso a gente começar a falar abertamente dos erros que cada um cometia aqui na cooperativa. Legal. Deixa eu pegar esse gancho e já te passo a palavra, Guta. Bom, pode completar, Guta, que já queria puxar isso daí. Não, vai lá. Só para chamar as perguntas da audiência. Porque também esse erro também tem um outro aspecto, que eu acho que é bem importante nesse processo da inovação, né? Não é um processo de buscar culpa ou culpado em alguém, mas é entender que para que eu possa fazer uma inovação eu tenho que ter geração e elaboração de muitos testes. E quando eu estou fazendo teste, tem a possibilidade do erro, né? Então, eu só vou conseguir buscar a melhor solução na inovação se eu fizer aquilo que a gente chama, no design thinking, de variação cega e retenção seletiva. Eu tenho que fazer uma variação muito ampla de possibilidades, e nessa variação vai ter erro. Então, é inerente eu poder fazer escolhas naquilo que eu estou testando muita coisa. Então, eu abro também um espaço de testes, sabendo que nem todos funcionarão. E aí eu trago a experiência que a gente está passando agora aqui, com o teste da vacina da Covid, onde primeiro foi feito vários testes para depois ver a eficiência da Ditacuja. A gente sempre tomou vacina e ninguém viu isso. Por quê? Porque era feito em 10 anos, Marcelo. Dava muito tempo de fazer o erro, o teste, validar, fazer com outro grupo, porque era em 10 anos. E dessa vez a gente fez em 1 ano, e agora o pessoal está chamando de sommelier de vacina, porque todo mundo se acha no direito de entender, porque de tanto que foi falado. Por quê? Porque a possibilidade do erro diminuiu muito frente à exigência mundial que estava se vivendo. Mas dentro de uma organização, quando a gente abre a possibilidade do erro, e é o tema do nosso debate, gente, isso é avalanche de post-it, isso é avalanche de ideias, isso é avalanche de testes. Para quê? Para que 5% a 10% sejam validados, o resto é lixo, e não tem problema nesse processo. Então, gerem muitas ideias, façam muitos testes e aproveite aquele que vai ser melhor, a solução da necessidade do seu cliente. É isso aí. Que legal. Deixa eu aproveitar, vamos pegar aqui fazer o nosso momento de colaboração da audiência. A gente está aqui, eu estou recebendo várias perguntas aqui, vou escolher a pergunta, vou escolher mais de uma, mas vamos começar por essa aqui, o Gustavo Piardi, meu amigão Gustavo, um abraço aí. As organizações têm mais medo de errar ou de mostrar suas vulnerabilidades ao mercado? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu diria que são 2 momentos, né? São 2 momentos. Assim, normalmente esse erro que nós estamos falando aqui é um processo interno. A gente não está mostrando para o mercado, até por uma questão ainda porque tem sigilos, tem segredos de novas inovações que a gente não vai abrir antes de testar. Já a vulnerabilidade é quando eu coloco uma ideia para girar, né? Eu divulgo uma ideia, eu lanço lá um Google Glass,
que já tinha sido passado num teste interno, e aí o Google vem e diz, eu tenho que tirar, porque eu não tinha considerado no teste pessoas com labirintite, com espaços que trazem muitas informações, e nós estamos tirando do ar um Google Glass. Isso é uma empresa mostrar a sua vulnerabilidade, já não é mais o erro. Ela considera que, beleza, eu fiz todos os testes, mas ainda assim não considerei determinados aspectos. Mas, Guta, é um estágio além, na tua visão, isso? Eu tô dando um passo nunca maior. Tinha pensado, Marcelo, eu estou aqui fazendo a resposta agora ao vivo, entendeu? Eu acho que é um passo além, porque a vulnerabilidade, eu imagino que, assim, eu preparo uma aula, eu preparo todo um teste aqui, chamo o Mauro, me valido tudo, vou para o ar, e por alguma questão dá errado essa transmissão, eu mostrei a minha vulnerabilidade. Eu trabalhei para que não tivesse o erro, mas aí acontecem fatores externos que a gente não está considerando, eu sou vulnerável. É assim que Legal. eu vejo. Já o erro é coisa interna de casa. É coisa interna. É lavação de roupa suja, economia É. interna. Eu vejo assim, entendeu? É bacana os dois é legal. É bem legal, essa ideia de daqui a pouco isso ser um outro estágio. Solon, acredita que a pioneira já chegou no estágio de olhar para o erro e externar o erro com o seu associado e às vezes até, por que não, chamar esse associado ou esse cliente para ajudar a construir em cima dos erros também? No livro Organização Exponencial, o autor fala ele fala do ecossistema e da multidão, né? As organizações exponenciais se aproveitam da multidão e não só do ecossistema. É muito comum para as organizações participarem de um ecossistema de inovação. A Pioneira também tem as suas conexões no ecossistema de inovação, né? Lá no ecossistema de inovação, é muito tranquilo, e a Pioneira já faz isso, de demonstrar sua vulnerabilidade quando vai num hub de inovação, quando vai no Instituto Hélice em Caxias, e diz a sua dor lá e diz, olha, nós não conseguimos resolver tal problema. Nós não temos competência interna para resolver nosso problema. Isso é um nível de vulnerabilidade, por isso que o ecossistema é algo muito saudável, porque o ecossistema é um ambiente seguro, onde as organizações abrem as suas vulnerabilidades, né? Outra coisa é aquilo que tem do livro, esse conceito da multidão. No caso da cooperativa, a multidão é para os associados. E daí eu vou tentar conectar com a pergunta anterior entre o erro e a vulnerabilidade, né? Eu dizer no meu ecossistema que a gente não sabe fazer alguma coisa, não tem competência para fazer alguma coisa, eu não estou abalando a marca, porque eu estou num ambiente que é favorável a isso. Agora, a gente falar para a multidão que a cooperativa não tem competência, esse estágio nós não atingimos ainda. Nós não somos uma organização ainda que consegue dizer para os seus 165 mil associados, ainda não consegue dizer, olha, 165 mil associados, a gente não consegue entregar essa solução para vocês. Nós não estamos prontos para isso, nós não temos maturidade para isso. Mas já estamos felizes e já chegamos no estágio que no ecossistema a gente fica muito confortável em dizer o que a gente não consegue fazer. Que legal, que depoimento bacana, cara. Que legal isso aí. Porque é isso, né? São passos que a gente vai dando, vai aprendendo com os passos que a gente já deu, que eu acho que é muito sobre isso também, vai errando e vai absorvendo os erros e transformando eles em alguma coisa, porque não adianta errar por errar também, né? E Marcelo, e aí que tá pegada a sacada que o livro traz sobre uma empresa virar exponencial. Eu vi uma empresa muito mais veloz quando eu tenho um ecossistema me apoiando, que é o que a Pioneira está fazendo agora, né? Tentando ser mais veloz. Mas o exponencial, imagine a Pioneira, ela conseguia aproveitar a inteligência coletiva de 165 mil pessoas para resolver uma dor, que é deles. Perfeito. E isso, aí a gente consegue romper a barreira do exponencial. Perfeito. É isso aí. Muito Olha bom. só, né? Como é evolutiva a coisa. Deixa eu pegar uma outra pergunta aqui, porque uma pergunta do nosso amigo também, Marcos Schuster, que também está em Santa Catarina. Guto, eu sei que tu está em São Paulo, mas tu é de Santa Catarina. Ele traz aqui, ó, eu vou pegar a pergunta dele para adaptar para uma questão que eu estou há bastante tempo ouvindo vocês falar e elaborando aqui. O mercado financeiro e o cooperativismo de crédito ainda utilizam muito o índice de eficiência como um dos principais indicadores.
Aí ele perguntou, pô, será que o índice de eficiência é realmente tão importante? Como é que fica a inovação nisso aí? Faltam 12 minutos para a gente terminar o nosso horário aqui, então eu vou pedir que vocês elaborem as respostas, mas eu vou conectar. Estou lá trabalhando de novo, né? Eu sou colaborador de uma cooperativa, de uma empresa, o que quer que seja. No fim das contas, não existe um pensamento, que eu acho que tem bastante a ver com esse negócio do índice de eficiência. Não existe um pensamento que está só um pouquinho. O que eu sou pago para fazer? Né? O famoso eu sou pago para. Então, tipo, não pode ter um pensamento que aí o medo daqui a pouco pode se esconder nas entranhas desse pensamento, assim, que é, cara, eu não sou pago para inovar, eu sou pago para entregar. Né? Eu sou pago para... Como é que é isso? Como é que funciona isso? Isso existe? É inquebrável? Dá para quebrar esse tipo de pensamento? Vou deixar a bola para vocês aí. Mas quer começar, Solon? Eu vou falar na visão não desse índice em si, mas do eu sou pago. Né? Quem hoje está num trabalho que ainda está nessa visão do eu sou pago, ele é um tarefeiro. E tarefeiro será substituído rapidamente por robôs. Então, se você ainda se vê, eu sou pago para, cuidado, não demorará muito que a sua atividade não será mais exigida qualquer pensamento ou inteligência em cima do fato. Então, isso é um alerta que eu quero dizer aqui, que hoje, Marcelo, se nós não buscarmos um protagonismo e procurar ter uma ação responsável dentro da sua organização, você hoje poderá ser automaticamente substituído por qualquer atividade que a inteligência artificial ou qualquer tecnologia irá substituir, assim como já tivemos grandes escolas de datilografia. Quem não souber o que é isso, pode procurar no Google. Dá uma bugada. Porque já teve pessoas que ficaram muito ricas revelando fotografia, porque a Kodak não era só o filme, era uma cadeia enorme de fornecedores. Uhum. Até onde ia o rolinho do filme, ali tinha um plastiquinho que a gente guardava aquilo para guardar prego, parafuso, botão, de tão útil que era. Então, a Enciclopédia Britânica, que na minha família já foi considerado o maior patrimônio que a família tinha, meu pai fazia investimento naquela Enciclopédia Britânica, ele não viveu para dar um Google, entendeu? Sim. Dar um Google hoje... Cadê a Enciclopédia Britânica? A gente não sabia, o papel era tão fino que não dava nem para reciclar. Então, cuidado daquilo que eu sou pago, porque se você somente é pago, você será substituído rapidamente por um robô. E aí eu passo esse índice para o Solon aí, porque daí ele vai falar dentro da cooperativa como que isso funciona. Mas até vou matar a bola no peito e rolar ela para o Solon. Vai lá, Neymar. Cooperativa larga... Não estou bem longe. Mas eu também não sou fã do Neymar, na boa. Cooperativa larga na frente nisso aí, pelo modelo? Como assim pelo modelo? Pela maneira como as coisas ocorrem dentro da cooperativa, muitas vezes mais horizontal, menos hierarquizada ou com a hierarquia invertida, né, com muitos donos, com muitos associados. Você está falando especificamente do índice de eficiência? Ou da pergunta da pergunta conectada do índice. O índice de eficiência acaba sendo menos importante no modelo do cooperativismo ou nada a ver? Algumas são super importantes isso e não tem a ver com o modelo de negócio propriamente dito. Não, tem. É um indicador que é perseguido pelo mercado financeiro, né? Claro que há cooperativas que têm um foco maior em buscar eficiência, tem outras que têm um foco menor, né? O índice de eficiência está muito ligado ainda às organizações tradicionais, né? Do ganho de escala, do padrão, de ampliar a produtividade, né? Onde ainda as pessoas são um recurso, né? Que precisam produzir e gerar eficiência. É como se fosse uma grande máquina, é como se a pioneira fosse uma grande máquina com 600 pistões trabalhando, né? E eles têm que todos trabalhar no mesmo ritmo e tirar sua produção. A índice de eficiência faz todo sentido. Numa organização que é guiada por propósito, e que numa cooperativa isso é facilitado, porque a gente tem uma clareza muito forte de que a gente é orientado. As cooperativas são, por DNA, orientadas para o associado, orientadas para o cliente, que é o mantra da inovação, né? Que é o foco total
centrado no seu usuário, no caso nosso que é associado, isso perde muita importância, o índice de eficiência. Tanto que aqui na Pioneira, já que eu estou aqui para falar da experiência da Pioneira, né, na Pioneira esse é o primeiro ano que oficialmente a gente não acompanha mais o índice de eficiência. Porque acompanhar índice de eficiência é retirar recurso da inovação. Porque eu tenho que poupar recursos para cumprir o índice de eficiência. Eu tenho que otimizar alguns recursos que eu não posso investir em inovação. E inovação não é fundo perdido, até porque inovação não é professor Pardal, né? Inovação é processo. Inovação tem procedimentos que nos dão alguns parâmetros que a gente pode medir o nível de sucesso da inovação. Mas inovação consome investimento, consome recurso, né? Consome principalmente orçamento financeiro e orçamento de horas das pessoas. Então, por conta disso, aqui na Pioneira, esse ano, a gente não está mais olhando por índice de eficiência. E, para nós, o mais importante indicador agora é medir. Os dois indicadores mais importantes para a Pioneira hoje são o resultado líquido final, que a gente tem um orçamento de receitas, não é nem de metas de produto, que a gente não tem mais, é um orçamento de receita e de despesas que a gente tem que equilibrar isso para chegar no final do ano com o resultado. Hoje, aí na Pioneira, a gente não busca mais o máximo resultado possível. A gente busca o mínimo resultado necessário para a atividade ser rentável, remunerar os associados e tudo mais, né? Isso é uma inovação de visão já, Isso né? é uma inovação de visão. Isso é uma inovação na maneira. Isso é bem interessante também, né? Eu vou partir para as perguntas finais aqui, porque a gente tem 6 minutos, mas só conectando. A inovação não está só naquela questão tecnológica, né? Essas inovações de visão, essas inovações de cultura, essas inovações de modelo, elas também são inovação, e não à toa empresas centenárias como a Pioneira podem ser consideradas inovadoras em série, porque vão se adaptando com rapidez e com agilidade às várias intempéries e às várias mudanças que o próprio mundo sugere. Eu acho muito legal isso. Deixa eu pedir para vocês, já que a gente está falando, né, de errar precisa gerar aprendizado, né, não é o erro pelo erro, é o erro que gera aprendizado. Deixa eu pedir para vocês rapidinho me listarem, pode ser bullets, que nem diz a Guta, né? 3 ou mais ou menos aprendizados que o nosso papo aqui hoje gerou. 3 aprendizados rápidos, assim, que você se lembra e diz, isso aqui marcou. Pá, pá, pá. Não sei se é muito difícil e sacana essa pergunta, né? De largar vocês nessa... Mas, e aí? Bom, começa a pedir, depois... Quer começar, Guta? Não, vai lá, Solon, então, tá. Pode ir. Vamos lá, então vamos lá. Jogo rápido aqui, para a gente aproveitar o tempo. Eu vou falar de aprendizados que a cooperativa teve, mas que a gente aqui acabou se conectando aqui na conversa também, né? Então, de forma bem objetiva, conecte com o ecossistema. Tem muita solução pronta, tem muita gente com as mesmas dores do que a gente, inclusive que não precisa nem ser do mesmo ramo. A Randon, a Móveis Florence e a Sicredi Pioneira têm dores comuns, por exemplo, no RH. Então, é possível buscar soluções com empresas diferentes. Então, ecossistema sendo todo mundo que está pensando em dores, tendo que atender cliente, pensando em inovação. E se tiver um hub de inovação na região, te conecta nele. É um ambiente seguro para falar das nossas vulnerabilidades. O segundo, apaixone-se pelo problema e não pela ideia. É muito comum um empreendedor ser apaixonado pela ideia maravilhosa que ele teve na cabeça, ele prototipou a ideia no papel, o logotipo está maravilhoso, a marca é sexy, mas não resolve nenhum problema. Então, apaixone-se pelo problema. Aí eu conecto no terceiro aprendizado que a gente teve. Faça tudo por um propósito. Tudo é mais claro, tudo é mais tranquilo do caminho que tem que ser seguido, né? O propósito responde muitas perguntas num caminho, a gente chama aqui de um mar de incertezas, que é o mundo da inovação. O propósito é um navio seguro para a gente navegar nesse mar. Legal. Guta, temos 3 minutos aí. Vamos lá, então. Primeiro... Se tu me entregar 1 minuto final, eu faço mais uma perguntinha. Tá bom, não, tá. Primeiro, a inovação é imprevisível, ela não é uma ciência exata, então eu tenho que testar, errar e aprender. O segundo se apaixone pelos problemas e vá para a rua. Então, eu preciso sair de dentro da minha estrutura física e conversar com o meu cliente. Então, realmente entender o cliente. Isso todo mundo pode fazer, né, Guta? Todo mundo pode fazer isso. Deve fazer. Vá para a rua, né? É o grande mantra em Stanford, get out of the building, né?
E o terceiro ponto, fuja das tarefas e entregue valor. Isso é uma avaliação pessoal. Se você somente faz tarefa, você será substituído por um robô. Se você entrega valor ao cliente, você é necessário, porque está conectado a esse propósito que o Solon colocou. Conectando com isso, vou fazer uma última pergunta capciosa aqui para vocês. Nesse negócio, testar, errar, inovar, para funcionar, é mais o céu é o limite ou está no inferno, abraço o diabo? Olha, eu sempre digo que vá até onde o seu orçamento permite. Eu diria que a gente tem que trabalhar conforme aí sempre é o grande mantra que se diz, né? Teste enquanto não comprometer o seu patrimônio, né? Então você tem que ter para isso tem que ter um determinado nível de orçamento que é o nosso limite, porque se começar a comprometer qualquer patrimônio em função do teste, o Eric Reis fala o seguinte: veja até onde você é persistente ou é teimoso. É uma linha muito tênue. Legal. Perfeito. Fala, Solon. Eu vou usar uma frase padrão no mundo de inovação para isso, né? É teste rápido e teste barato. Para não queimar o orçamento, para não queimar a riqueza da organização, né? E, se possível, defina o orçamento que pode ser queimado nesses testes, né? Nesse dinheiro que pode ser colocado em risco. Beleza. Queridos, agradeço demais a participação de vocês, espero que todo mundo tenha curtido e tenha aprendido, e se a gente errou, vamos tirar o melhor disso. Muito obrigado, até uma quinta-feira qualquer, já que geralmente quinta-feira estamos aí, e, de novo, obrigado, pessoal, espero que vocês tenham todos gostado aí em casa. Valeu, tchau, tchau, gente.